Vamos então à nossa última parte sobre operações com frações, né? A gente aprendeu somar, subtrair, multiplicar, dividir. Já entrei aí no meio com números decimais, dízimas periódicas, ensinei vocês a transformar em fração, mas a gente precisa saber também resolver problemas. E eu quero mostrar dois casos muito importantes que caem muito em prova. Então vamos aqui para o quadro, para a tela no computador, para você aprender isso aí. Então, olha só, hoje eu quero falar sobre dois tipos de problemas, tá? Que cai muito em prova envolvendo frações. Então, anota isso aí. Vamos supor que é o seguinte, vamos supor que numa sala, vou criar um problema aqui, tá? Estou inventando. Numa sala com, sei lá, 32 alunos, um quarto são meninos. E aí eu pergunto, qual a quantidade de meninas, tá? Aí eu tenho duas formas de fazer isso. Ou tirar primeiro um quarto dos 32 e subtrair, a diferença vai ser a quantidade de meninas, ou já tirar a fração da quantidade de meninas. Gente, vamos entender. Se um de quatro são meninos, a gente precisa entender, vou botar um traço aqui para vocês saberem que é meninos. A gente tem que entender que menina vai ser 3 de 4. Ah, professora, como é esse pensamento? Gente, o denominador, ele sempre representa o total, tá? E o numerador é uma parte dele. Então, eu tenho 1 de 4, tá? Dos 32 alunos, 32 é como se representasse o total, que é 4 quartos. Então, 1 de 4 são homens. Então, de 1 para 4 está faltando quanto? 3. Então, 3 de 4 seriam meninas. Então, eu poderia fazer logo 32 vezes 3 quartos. Professora, por que fez vezes? Toda vez que você quer tirar a fração de um número, você tem que fazer uma multiplicação. Então, eu vou anotar isso aqui. Para tirar fração de um número, você vai fazer uma multiplicação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, posso dividir logo 32 por 4, dá 8, 8 vezes 3, 24. Então, eu teria 24 meninas. Que outro caminho seria, se eu não tivesse esse raciocínio? Eu tiraria um quarto de 32 para achar a quantidade de meninos. 32 vezes 1, 34, de 32 dividido por 4 dá 8. Então, essa seria a quantidade de meninos. E aí, eu pegaria os 32 e subtrairia a quantidade de meninos e acharia a quantidade de meninas, tá? Essa é uma das formas e é um tipo de problema que cai muito em prova para você tirar a fração de um número. Agora, imagine uma outra situação. Imagine que eu diga que numa sala, 32 alunos correspondem a, sei lá, um quarto do total de alunos. Já mudou, ó. Já mudou. Eu não estou dizendo que um quarto é menino ou menina, nada. Eu estou dizendo que 32 alunos correspondem a um quarto, ou seja, tem 3 quartos ainda restantes nessa turma. Essa turma tem muito mais alunos. E se eu perguntar assim, qual o total de alunos? Gente, agora eu tenho uma igualdade. Toda vez que fala corresponder, é uma igualdade. Eu estou dizendo que 32 alunos correspondem a um de 4. Toda vez que for uma igualdade, grava isso. Você vai multiplicar pelo denominador, certo? E você vai fazer uma multiplicação disso aqui e depois dividir pelo de cima. É o contrário do outro. Então, eu vou fazer 32 vezes 4, certo? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. Daria 128. 128 dividido por 1 vai dar o próprio 128. Ou seja, 128 é o total. É como se fosse 4 de 4. Porque um quarto corresponde a 32. Vou fazer um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que 25 pessoas corresponda a 2 quintos. E aí eu pergunto qual é o total. Você vai multiplicar isso aqui e vai dividir por 2. 25 vezes 5 daria 125. 125 dividido por 2 vai dar quebrado, né, gente? Vai dar mais ou menos 62,5. Tá? Então, igualdade, o esquema é esse, multiplicar e dividir. Se for uma fração de um número, como no primeiro exemplo, a gente vai simplesmente multiplicar a fração pelo número. Vocês vão ver isso nas atividades que eu vou postar, tá bom? Espero que tenham entendido, tá? São dicas bem rápidas e práticas. Espero que tenham entendido aí e vamos então para o próximo vídeo. Tchau, tchau!